A gente vai ver então, que é o que eu falei, que até o século XV, a Europa cristã sempre foi atrasada em relação à Europa islâmica, por exemplo. Que o islamismo sim é messiânico. Que era muito pobre e não conseguia se desenvolver. Até que, sim, tem o Renascimento. E com o Renascimento, vem a questão que o ser humano é o centro do universo e não mais Deus, né? Não é mais o teocentrismo, e sim agora passa para o antropocentrismo. E também é descoberto que a Terra não é o centro do universo, sim? E sim a Terra roda. Então, tem conceitos que vão acontecendo nessa época, que vão sendo descobertos, mas principalmente do antropocentrismo, que finalmente na Europa vem um movimento que vem dizer o seguinte: olha, o ser humano é o centro do mundo. Deixa Deus de lado. Não que Deus não é o centro do mundo, óbvio que Deus é o centro do mundo. Mas já que o cristianismo apagou o ser humano, alguma hora na história tem que ter uma contrapartida do ser humano que vai apagar dele e falar: deixa a gente se colocar na posição que a gente não tinha que ter saído, porque pela Torá o ser humano e Deus juntos estão no centro do mundo. É uma sociedade entre Deus e o ser humano para melhorar o mundo. E não ou Deus ou o ser humano. Então aí o homem começa a voltar para o centro da sociedade europeia e a partir daí a Europa começa a melhorar. Mas a Europa só vai melhorar de vez na época do Iluminismo. E aí, na época do Iluminismo, que é iluminismo, iluminar, ou seja, é razão. Iluminismo é Torá, vem da palavra or, de iluminar, né? A Torá é iluminação, é orientação. Então, iluminismo, o ser humano começa a se iluminar, começa a raciocinar, a aprender, a estudar, a desenvolver em todos os campos da ciência, da filosofia, e por aí vai, tecnologia, revolução industrial. O que acontece? A secularização na Europa. Todas as pessoas que começam a estudar rompem com a igreja, rompem com a religião. E quando eu falo religião, estou falando do catolicismo e suas vertentes. Que entendem que não. Isso que estava amarrando a gente para crescer. Então, é natural que o ser humano, ao entender que ele tem um papel no mundo, ele rompa com a religião. Mas por não existir outras religiões na Europa cristã, né, dominado pela igreja, eles entendem que, se não é cristianismo, é não religião. Ou seja, se o Deus, Jesus não é verdade, então não existe Deus. É 8 ou 80. Eles não conseguem entender que se não é cristianismo, pode ser A, B, C ou D. Pode ser realmente que Deus existe, mas as ideias cristãs estão totalmente deturpadas pelo que Deus ensinou através da Torá. Porque na época, óbvio que não tinha acesso à Torá, através de como os judeus estudam, até porque os judeus eram perseguidos e oprimidos e não podiam exercer sua própria religião, a pena de morte. Então a secularização foi um aperfeiçoamento para a Europa, né, que conseguiu abandonar o cristianismo e melhorar de vida através dos seculares. Mesmo que tiveram que pagar um preço ruim, que é negar a existência de Deus. Mas é um avanço. Óbvio que não é o fim da trajetória, e precisa ter um avanço e entender que existe Deus, embora não como o cristianismo diz. Isso só vai acontecer quando tiver um entendimento mais claro dos conceitos sobre Deus. É o que eu tento fazer no canal através desse tipo de aula. Explicar os conceitos de forma correta para as pessoas conseguirem entender o que Deus quer. E não com os conceitos que foram dados culturalmente na sociedade europeia, que se alastrou para o mundo inteiro através dos povos imperialistas e missionários, que matavam as pessoas e forçavam as pessoas a se converter à força. Como fizeram com o judaísmo, por exemplo, na Inquisição espanhola e portuguesa. E com os indígenas e por aí vai, com os africanos e outros.